Oi meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu quero ler um versículo de Deus pra você. Eu sei que Deus ele quer falar com você hoje, quer falar ao seu coração, por isso nós vamos ouvir a voz de Deus, nós vamos escutar o que Deus tem pra falar conosco, né? E a palavra que Deus tem pra nós é para que possamos confiar nele, né? Muitas vezes nós não sabemos como confiar, não sabemos para onde ir, não sabemos em quem confiar, mas Deus nos convida para confiar nele, né? Então vamos confiar em Deus hoje, né? Porque hoje é um dia, amanhã já é outro. E aí, amanhã a gente vai ver o que nos revela. Hoje vamos pensar no agora. Então, tá lá em Salmos, capítulo 46. Do versículo 1 até o 10, eu vou ler com vocês, tá? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem, espumejem na sua fúria os montes estremeçam. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Gente, o que Deus fez aqui nesse capítulo é algo assim que me prendeu, por quê? Porque muitas vezes a gente tá vivendo nos dias de hoje, muitos desacreditados, muitos cansados, esgotados, talvez não consiga mais nem ler, talvez não queira mais nem ler, talvez não tenha nem vontade de ler. Mas Deus, Ele sabe exatamente o que Ele tá fazendo e o que Ele fez. Então, o que Deus fez aqui nesse capítulo, gente? Deixa eu falar pra vocês. Deus aqui nesse capítulo, Ele fala que Ele está comigo e com você 2 vezes. O que é muito importante, né? Porque a gente às vezes nem se toca, né? O que Deus tá falando? Deus tá falando pra mim e pra você que Ele está conosco. E Ele falou isso 2 vezes nesse capítulo. Ele falou que Ele é o refúgio pra mim e pra você. 2 vezes também. Então, o impacto que Deus está causando aqui me chamou a atenção, sabe? Eu espero que possa chamar sua atenção, porque Ele afirma e deixa claro do começo até o fim que Ele está comigo e com você nesse capítulo. Do começo até o fim, Ele deixa claro que Ele está comigo e contigo. Do começo até o fim, Ele deixa claro que Ele é nosso refúgio. Aonde? Eu vou falar aqui de novo pra vocês, ó. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. Se você pegar sua Bíblia depois, você dá uma olhadinha, que você vai achar Ele confirmando pra mim e pra você que Ele está comigo e com você. Esse capítulo é muito bonito. E esses versículos, eles nos afirmam que Deus está conosco. Deus está com você também. Deus está comigo, Deus está com você agora, nesse exato momento. E por mais que não possamos ver, nós acreditamos que Ele está conosco, porque a palavra dele afirma que Ele está comigo e com você. Então, Ele está conosco. Fale isso. Fale. O Senhor dos exércitos está conosco. Repita essa palavra. Mesmo que você talvez esteja cansada, fraca, talvez você esteja desanimada, mesmo você repetindo essa palavra, ela tem um efeito muito grande na sua vida.
Talvez o seu inconsciente você já não consegue ver mais nada, você já não tá acreditada de nada. Apenas fale essas palavras. Deus disse que a boca fala do que o coração tá cheio. Então, que o seu coração esteja cheio agora dessa palavra. Não importa o que você passou, o que você está passando, não importa. Apenas fale: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Quando você proferir essas palavras, Deus, Ele já está em você, Ele já está com você. Então, lembre que as palavras, elas têm poder. A própria Bíblia fala para mim e para você que as palavras têm um efeito muito grande. Dizem que as palavras podem matar, e sim, a palavra pode matar uma pessoa. Você pode ver muito bem o tanto de menina jovem que se matou porque talvez sofreu bullying, talvez foi rejeitada, talvez falaram coisas horríveis para elas, e muitas tiraram as suas vidas. Muitas meninas tiraram as próprias vidas por conta de outras pessoas que falaram palavras que foram entrando no coração delas e machucando elas. A gente não imagina o que é. Não dá para imaginar. Porém, quando eu e você proferimos as palavras que Deus nos deixou, para que a gente possa conseguir mais um dia estar na presença dele, né? Helena, eu não consigo fazer nada para Deus. Não faça. Não tá conseguindo, não precisa fazer não. Apenas fale o que eu acabei de te falar. Fale essa palavra. Recite esse versículo. É curto, não vai te cansar. É muito curto, muito rápido. Você vai falar isso e Deus vai começar a agir. É muito simples, é muito rápido, sabe? A proporção que essas palavras nos trazem, um efeito muito, muito grande. Então se lembre que você não está sozinha, que você não está sozinha. Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E se você é uma pessoa que está com Deus, que está no caminho de Deus, que está louvando a Deus, que ama a Deus a mais do que todas as outras coisas, saiba que tudo vai acontecer da forma que Deus quer. Saiba que você está no caminho certo e vai dar certo. Independente do que falem, independente do que digam, independente. Eli, mas você não sabe, me xingaram, me humilharam, me oprimiram. Não importa. Se fizeram tudo isso contra você, vá para sua casa, descanse a sua cabeça, mas busque a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de Jacó, o Deus de Abraão, Ele é o nosso refúgio. Então conte para Ele viu tudo. Não foi só você que viu aquela cena, talvez horrível, que aconteceu na sua vida. Não foi só você que viu. Deus, Ele também estava olhando naquele exato momento que aconteceu. Por isso, não se preocupe, não se preocupe. Tudo o que está acontecendo nesse exato momento, Deus está vendo. Tudo o que estão falando, o que estão fazendo, Deus está vendo. Por mais que você ache que não está acontecendo nada, por mais que você não veja a mão de Deus ali, não veja a mão de Deus agora, mas está acontecendo. Eu e você não estamos enxergando nada, nada, mas Deus está fazendo. A convicção é essa, é que Deus está fazendo. Deus está fazendo algo que eu e você não conseguimos enxergar. Ninguém talvez consiga enxergar. Porque agora que passamos de ser crianças, nós pecamos, fizemos várias coisas erradas no caminhar da nossa vida. Então nós precisamos de um preparo todos os dias. Uma criança consegue enxergar anjos e demônios porque elas são puras e inocentes e o mundo espiritual aparece muito bem para elas, tá? O mundo espiritual, ele está apto para aqueles que são inocentes ainda. Por isso as crianças são esperanças para as famílias, para as pessoas na Terra toda. Então, lembre que muitas vezes as crianças vão ver muitas coisas, mas nós que já somos adultos,
Nós talvez não estejamos tão sensíveis a isso. Não estamos sensíveis a todo esse caminhar, sabe? Então, se prontifique. Por que você fala isso, Ellen? Porque quando eu era criança, gente, eu devia ter uns 9 aninhos por ali. Eu morava num apartamento na época. E nesse apartamento a minha cama ficava assim, de frente para a porta. E a porta sempre ficava aberta. E a minha cama ficava do lado de uma janela assim, que ficava na varanda. Então, gente, eu tinha ganhado um rosário da minha avó na época. E eu sempre deixava na minha cama, né? Porque eu tinha aprendido a orar, então eu orava o Pai Nosso. E, gente, eu desde criança já, naquela idade, ficava me questionando a todo momento o porquê Deus existe mesmo, o diabo existe. Eu me questionava muito. Meninas, eu sei que quando deu um certo momento da noite, eu naquele questionamento, deu um certo momento da noite, gente, que eu comecei a suar frio, eu comecei a tremer muito, eu sentia que tinha alguma coisa ali. E a minha porta do quarto aberta. E, gente, de repente, eu comecei a escutar barulho, eu não vi ainda. Eu comecei a escutar barulhos, eu comecei a ouvir barulhos. Eu escutava barulhos de louça quebrando, louça caindo no chão. Gente, eu não tô contando isso daqui pra ganhar fama, não tô fazendo isso, tá, gente? Eu tô falando isso porque é da vontade de Deus, então eu tô falando, tá? Então, gente, o que aconteceu? Eu escutei esses barulhos. E aí eu tava tentando chamar o meu pai naquela noite. Eu tava tentando chamar o meu pai. E eu não conseguia, a voz não saía, a voz ficava presa aqui, ó, eu não conseguia. E aí foi quando eu tomei coragem e consegui chamar ele. Gente, quando eu chamei ele veio até minha porta. E quando ele falou que ia arrumar o colchão lá no quarto deles, ele voltou pro quarto e tava escuro ainda, não tinha acendido a luz. E, gente, por que não acendeu a luz? Porque a janela ficava aberta, então a luz da lua conseguia entrar assim dentro da casa, né? Dava pra ter um pouquinho de claridade, não muita, mas tinha um pouco. E aí, gente, ficou claro lá. E eu esperando meu pai deitada na cama, toda suada, toda molhada, tava toda encharcada, assim, escorrendo água, gente, escorrendo água. Eu olhei assim pra porta e passou, sabe? Parecia uma criança pequena, mas era preto, sabe? Era um vulto preto, assim, passando. E, gente, aquilo lá me deu um apavoro enorme, sabe? Aí eu escutei barulho, fui deitar com os meus pais ainda, eu escutava barulho na louça, eu escutava barulho na cozinha, eu escutava barulho de passos na varanda, de gente andando, parecia que tinha gente dentro da varanda ali em cima, num prédio, andando, gente. E eu falava pro meu pai tudo isso, eu contava pro meu pai, falava, tá acontecendo isso, isso e isso, e o meu pai falava, não tá acontecendo nada, não tô escutando nada. O meu pai não conseguia escutar nada, gente. Olha como que é Deus na vida de uma criança. Por isso, se você tem um filho ou uma filha que te conta essas coisas, acredite. Acredite, porque no mundo espiritual, uma criança não consegue mentir, uma criança não consegue enganar um pai e uma mãe sobre o mundo espiritual. Então, acredite na sua criança. Gente, eu sei que eu passei a noite inteira ouvindo barulho. Levantei de manhã, não tinha nada quebrado, né? Enfim, fui olhar na varanda, gente, tinha rastro assim de sangue, sabe? Marquinha de sangue na varanda. Não sei do que era. Segundo meu pai e minha mãe, não aconteceu nada, não tinha acontecido nada, sabe? Mas enfim, Deus permitiu que eu visse isso. Deus permitiu que eu visse isso desde quando criança. Para que eu soubesse no meu coração de que era real, de que tudo era verdade. De que Deus existia e o diabo existia. Então Deus ali já tinha falado comigo, né? Deus ali já tinha me propagado, né? Eu não conhecia, não ia para uma igreja, né? Tinha recém vindo morar onde eu moro agora. Então eu não ia para uma igreja, nada, não conhecia nada, gente.
A única coisa que eu sabia era fazer oração. Então, assim, muito forte, né? Deus permite que crianças vejam, porque crianças são inocentes. Crianças não têm pecado, crianças não pecam, crianças não têm preconceitos, crianças não têm olhos como adultos, né? De julgamento, e etc. Gente, uma criança é pura. Até uma certa idade ela é pura. Até uma certa idade ela é conservada em Deus. Após isso ela começa a fazer as escolhas dela e etc. E, gente, acredite nisso, sabe? Porque, olha, o tanto de família talvez que esteja sofrendo com isso, sabe? Então, acredite, se você tem um filho ou uma filha que fala, acredite no seu filho, na sua filha, porque é verdade, não é mentira. Não é mentira, uma criança não vai ficar assustada, uma criança não vai inventar coisa pra te assustar. Uma criança não quer assustar um adulto, sabe? Observe seu filho, sua filha com relação a isso, porque eles são mais sensíveis ao mundo espiritual. Eles são muito mais sensíveis, né? Por isso que Deus ensina eu e você a falarmos da palavra de Deus para os nossos filhos, para as crianças, né? Eu não tenho filho, tenho sobrinho, tá tudo certo. É criança do mesmo jeito. Eu sempre gostei de criança, então eu sempre quis ensinar a palavra de Deus para as crianças. E Deus me colocou nesse meio, Deus me colocou para ensinar as crianças. E assim, é maravilhoso, gente. É maravilhoso uma criança, porque ela não esquece, ela sempre vai se lembrar. De fato, se lembra, entende? Se você ensinou ela a fazer uma oração, ela vai lembrar pro resto da vida dela que você ensinou ela a fazer uma oração. Isso é incrível, porque a palavra de Deus, ela não passa. Deus deixou muito claro, a palavra dele não passa. E uma palavra que você lança sobre Deus numa criança, ela não passa, ela permanece, sabe? Então Deus está muito certo no que ele falou com relação, pode passar terra e céu, mas a minha palavra não vai passar. A minha palavra não passará. E passam anos, uma criança tem que crescer, uma criança evolui, uma criança vira adulta, você já sabe como é que é. E aí o que acontece? Ela ainda se lembra. Ela lembra, opa, minha mãe, opa, minha avó, opa, o meu tio me ensinou a orar. A minha tia me ensinou a orar, minha prima, minha irmã me ensinou essa oração. Então eu vou fazer essa oração porque ela também me ensinou, ela fazia, então tá tudo certo. Sabe? Então, preste atenção no que Deus tá falando comigo e com você hoje. Lembre-se, o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o meu e o seu refúgio. Então vai dar tudo certo, tá bom? Espero que você possa seguir a sua vida, buscando a Deus, continuando, não desistindo. E eu estarei sempre aqui, trazendo uma palavra de Deus pro seu coração. E eu espero que você possa compartilhar também da sua vida, da sua história, tá bom? Eu vou estar aqui também. Beijo.